Descubra como uma faxineira incrível falava 9 idiomas e salvou o milionário desesperado. Ana, uma jovem de 30 anos, olhava pela janela de seu modesto apartamento no coração de São Paulo. O cheiro de café fresco preenchia o ar, misturado ao barulho constante da cidade. Crescendo em um bairro humilde, desde pequena, aprendeu que a vida não seria fácil. Seus dias eram preenchidos por obrigações. Enquanto outros sonhavam em ser médicos ou artistas, ela se dividia entre cuidar da avó doente e estudar. Uma luta diária que somente moldou sua fé inabalável e a determinação. Por trás da aparência de faxineira que tinha, havia uma mente brilhante. 9 idiomas em sua bagagem, mas um segredo que guardava as 7 chaves. Ana limpava os escritórios luxuosos das grandes empresas, mas nunca deixou que o trabalho sugasse sua essência. Em cada canto brilhante que limpo, um sonho pulsava. O de um futuro melhor para sua avó e para si mesma. Em um dia comum, ao entrar em um escritório reluzente, Ana encontrou Carlos, um empresário em crise. Ele parecia um diamante em meio à poeira, mas seu olhar arrogante lhe disse que havia apenas como uma simples faxineira, uma figura invisível no grandioso mundo do Money Talk. No entanto, Carlos, afundado em problemas financeiros, não fazia ideia de que sua salvação estava bem diante dele. Com a vida de Carlos desmoronando, Ana enxergou uma oportunidade. Ignorando o desprezo inicial dele, decidiu se mostrar oferecendo suas habilidades em idiomas. Posso ajudar sua empresa a expandir para o exterior, disse, com um sorriso tímido mas firme. Ele riu, um misto de incredulidade e desdém, mas Ana não se deixou abalar. A chama dentro dela ardia mais forte. A relação inicialmente profissional se tornou algo inesperado. As aulas informais de idiomas começaram a criar laços. Carlos, aos poucos, começou a enxergar a genialidade de Ana. Aqui estava alguém que, apesar de todas as adversidades, levava consigo uma luz escondida, uma visão distorcida que mudava ao saber de suas histórias. O choque de mundos nunca foi tão evidente. As inseguranças e expectativas de ambos se entrelaçavam em um jogo perigoso de preconceitos e esperanças. Carlos enfrentava seus próprios demônios, enquanto Ana lutava contra a imagem que a sociedade tinha de seu trabalho. Os olhos de sua avó, sempre presentes, a lembrança de todo o esforço a motivando. Enquanto isso, um evento inesperado se aproximava, uma tempestade prestes a desabar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Numa noite fatídica, segredos começaram a ser revelados. O escritório, que parecia um refúgio seguro, se tornava o cenário de um choque de realidades. Ana guardava um segredo que poderia mudar tudo, mas o medo da rejeição fazia seu coração disparar. E Carlos, lutando com sua ambição desmedida, finalmente se questionou. Será que subestimou Ana? Diante de escolhas complicadas, Ana e Carlos perceberão que a verdadeira grandeza está nas histórias que carregam. E quando a hora de revelar os talentos ocultos de Ana se aproxima, a pergunta no ar ecoa. Carlos estará pronto para enxergá-la com novos olhos? O que acontecerá a seguir poderia transformar suas vidas para sempre. A tempestade que se aproximava tinha mais do que ventos e chuvas. Trazia a força de revelações e sentimentos presos. Ana passou o dia em seus pensamentos. A mente, uma montanha russa de nervosismo e excitação.
O que deveria ser um simples dia de trabalho se tornaria o momento decisivo de sua vida. Ao chegar no escritório, o clima dentro da sala não poderia ser mais diferente do cotidiano. Carlos estava visivelmente agitado, os cabelos desgrenhados e a camisa amassada, sinais de noites mal dormidas. Ele a cumprimentou com um aceno, mas logo desviou o olhar para a tela do computador, como se esta oferecesse uma solução mágica. Ana sentiu uma pontada de compaixão. Ele precisava de ajuda, mas a preocupação que queimava em seu peito a impedia de ser clara sobre seus próprios sentimentos. Quando as aulas de idiomas começaram, Ana não percebeu, mas aquelas trocas simples desconstruíram as barreiras que ambos levantaram. Nas pausas entre as lições, as conversas se tornaram mais profundas. Ela falava de sua avó, a mulher que havia sido seu alicerce, enquanto Carlos compartilhou suas ambições e medos. Foi nesse compartilhamento que Ana começou a perceber que, mesmo nas diferenças de suas vidas, havia uma conexão visceral. Naquela tarde, Carlos a chamou para um café no andar de baixo, talvez para exagerar um pouco e esquecer as pressões externas. A cafeteria, com seu aroma envolvente de grãos moídos e o som do vapor das máquinas, parecia um santuário em meio ao caos. Ana, nervosa, sentou-se à mesa com um misto de esperança e ansiedade. Enquanto Carlos a observava, ela pensava sobre como ele era mais do que um empresário de sucesso. Era um homem perdido, buscando razão em meio ao fracasso. "Lembra da vez que você me falou sobre a vovó?" Carlos começou, o olhar persistente. "A sua garra. Isso me fez pensar em como eu tenho deixado o medo controlar minha vida. Estou jogando tudo fora, e você parece saber como encontrar o brilho nas pequenas coisas." Ana ficou sem palavras. O que ele estava dizendo era um reflexo do que ela sentia também. Ambas as suas vidas estavam entrelaçadas por sonhos e receios, mas Carlos parecia finalmente entender que cada um tinha sua batalha. Eu tenho algo para te dizer, Carlos." Ana arriscou, a voz tremendo. O café na sua xícara parecia balançar com a ansiedade. "Eu não sou apenas uma faxineira. Eu trabalhei duro para aprender 9 idiomas. Posso ajudá-lo de forma diferente." O olhar de Carlos imediatamente se intensificou. O desprezo que ele tinha carregado antes parecia ter evaporado. Para ele, Ana deixou de ser apenas uma funcionária. Ela se transformou na chave que poderia abrir portas que ele pensava estarem trancadas. "Você fala 9 idiomas?" Ele repetiu, a incredulidade dando lugar a um interesse genuíno. "Por que não me contou antes?" Ana sentiu o calor subindo em seu rosto. Aquela era a chance, mas a revelação também trazia um peso. Ela sempre tivera medo de que a sua identidade fosse reduzida ao rótulo de faxineira. E agora que Carlos a olhava com um brilho diferente, a dúvida a atingiu com força. Ela estava pronta para se expor. Quando Carlos pediu que ela ministrasse uma aula para sua equipe, Ana sentiu um misto de entusiasmo e terror. O peso daquela responsabilidade a apertava como um abraço apertado. Mas quando ele olhou em seus olhos, Ana soube que havia chegado a hora de abraçar sua própria história. E assim, enquanto a chuva começava a cair lá fora, as mudanças se desenrolavam dentro de cada um deles. O futuro parecia um campo aberto de possibilidades, mas também uma estrada cheia de incertezas. Carlos, finalmente reconhecendo o valor de Ana, voltaria a procurar em seu coração a coragem que parecia ter perdido. O que aconteceria a seguir? Ana estava prestes a dar um passo em direção ao desconhecido. Será que ela se tornaria a salva-vida não apenas de Carlos, mas de si mesma? A sala estava repleta de murmúrios e olhares curiosos. Ana podia sentir o peso das expectativas em cada esquina. Os colegas de Carlos, acostumados a reuniões monótonas e apresentações sem brilho, agora estavam prestando atenção nela. Aquela mulher que sempre passou despercebida tinha ganhado um novo espaço, e agora todos esperavam algo dela.
Carlos a apresentou de forma calorosa. Essa é a Ana. Ela não é apenas uma faxineira fantástica, mas também uma poliglota. Estou certo de que ela pode nos ensinar muito. As palavras dele ecoaram na mente de Ana, quase como um feitiço. Aquele simples reconhecimento era um impulso poderoso. Embora um frio na barriga a atormentasse, Ana inspirou profundamente, tentando encontrar a coragem que parecia escorregar por entre seus dedos. Ela começou a falar, timidamente, sobre as nuances dos idiomas, como cada um carrega uma cultura e sentimentos próprios. Acreditem ou não, ela se viu gostando do que fazia, mergulhando nas histórias que cada palavra podia contar. À medida que as frases brotavam de sua boca, olhos se arregalavam e sorrisos surgiam. Era como se, pela primeira vez, as paredes que a cercavam fossem feitas de vidro. Ela não era mais invisível. Em meio a isso, um murmurinho chegou até sua orelha. Alguém comentou em voz baixa: incrível como ela pode falar tantos idiomas e ser tão acessível. A frase fez uma chama de esperança brilhar dentro dela. Ana não era apenas o rótulo que sempre temia. Cada palavra que saía e cada olhar que encontrava faziam-na sentir um pouco mais livre. Após a aula, Carlos se aproximou com um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Você foi incrível, Ana. Nunca imaginei que você tivesse esse potencial todo. Ana sorriu, mas a insegurança ainda estava presente, como um sussurro no fundo de sua mente. Obrigada, Carlos. Fico feliz que tenha gostado. Mas será que realmente fiz a diferença? Carlos, perceptivo, respondeu. Você não apenas fez a diferença. Você me fez perceber o quanto eu estava me deixando prender pela imagem que criei de mim mesmo. Se você pode superar suas barreiras, por que eu não posso fazer o mesmo? Aquilo reverberou dentro dela como uma sinfonia de esperança. A conexão que estavam criando ia além dos idiomas. Era sobre transformação, sobre encontrar força onde antes havia apenas medo. Cada um deles estava mudando, se tornando algo novo. Nos dias seguintes, Ana começou a se sentir mais confiante. As aulas se tornaram não apenas um compromisso profissional, mas um momento de troca, em que ambos aprendiam um com o outro. No entanto, a nuvem de dúvidas não havia desaparecido completamente. Durante uma de suas conversas, Carlos mencionou um projeto que poderia ser o maior desafio de sua carreira. Ele precisava de alguém para liderar as traduções e representações globais. O olhar penetrante dele fez Ana sentir que o peso daquele pedido era muito maior do que apenas trabalho. Você poderia fazer isso, Ana. Acredito em você, ele disse, a determinação em sua voz. Mas, de repente, o temor se apoderou dela. E se falhasse? E se não estivesse à altura do desafio? O dilema pairava no ar. Aceitar ou recusar? Ser o apoio que Carlos achava que ela poderia ser, ou recuar para a zona de conforto que conhecia bem? Só havia uma maneira de saber. Com o coração batendo acelerado, Ana decidiu que precisaria tomar uma decisão. Afinal, a tempestade já havia chegado, e agora cada gota de chuva trazia a chance de um novo começo. Mas o que aconteceria se a decisão viesse acompanhada de uma verdade que poderia mudar tudo entre eles? A coragem exigiria mais do que apenas palavras. O que mais estava em jogo além das aulas e dos idiomas? O relógio marcava um momento crucial. E com isso, Ana sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ana acordou naquela manhã com a sensação de que tudo havia mudado. A luz do sol se infiltrava pelas janelas, revelando o colorido das flores que haviam sido plantadas no jardim do prédio. Mas mesmo com toda a beleza ao redor, seu coração estava agitado. A ideia de liderar o projeto que Carlos lhe oferecera pairava em sua mente como uma nuvem. Após um café simples, ela se vestiu, tentando escolher algo que expressasse sua nova autoconfiança.
O espelho refletia mais do que uma faxineira. Mostrava uma mulher determinada, pronta para enfrentar um desafio. Mas a dúvida ainda sussurrava em seus ouvidos, criando um eco que a seguia durante todo o trajeto até o trabalho. Ao entrar na sala de reuniões, Ana encontrou Carlos já sentado, olhando para um monte de documentos. Quando ele a viu, seu rosto iluminou-se. Ótimo que você veio, Ana. Precisamos começar a planejar como vamos estruturá-lo. Ana se sentou, tentando sentir o peso das expectativas ao seu redor. Carlos, eu estou realmente preocupada. E se eu não conseguir? E se tudo isso for grande demais para mim? Ele a olhou nos olhos, e por um instante o mundo ao redor desapareceu. Ana, você já fez tanto. Você trouxe luz para a sala. O que você acha que deve fazer agora, além de se deixar levar pelo medo? Aquelas palavras acenderam uma chama dentro dela. Claro, ela tinha medo, mas não deixaria que isso a paralisasse. Com o coração acelerado, ela decidiu que se Carlos acreditava nela, deveria pelo menos tentar. Ok, vamos fazer isso. Sua voz saiu mais firme do que imaginara. Vamos planejar juntos. Nas semanas seguintes, Ana mergulhou de cabeça no projeto. Cada reunião, cada troca de ideias fez com que ela se sentisse mais viva. A cada passo, as paredes de sua zona de conforto desmoronavam, revelando um mundo colorido, cheio de possibilidades. A interação com a equipe, que antes parecia um sonho distante, agora era sua realidade diária. Contudo, nas caladas da noite, a insegurança ainda persistia. Ela se perguntava se realmente estava à altura do desafio, se os outros a viam como uma mera faxineira ou como uma líder. A imagem de Carlos, com seu olhar cheio de esperança, frequentemente invadia seus pensamentos e a ajudava a se manter firme. Em uma das reuniões mais importantes, onde apresentariam o planejamento geral, o clima na sala era tenso. Ana sentia o peso da responsabilidade em suas costas. Se falhasse, todas as conquistas pareceriam uma ilusão. Mas quando chegou sua vez de falar, algo mudou. Ela começou a descrever a visão que havia desenvolvido. As palavras fluíam, e sua paixão pela ideia brilhava em cada sílaba. As reações dos colegas foram surpreendentes. Sorrisos, risadinhas nervosas e até aplausos a surpreenderam. O que antes parecia um mar de incertezas, agora se transformava em respeito e admiração. Após a reunião, Carlos a procurou. Você foi brilhante. Ninguém pode duvidar da sua capacidade. Você se mostrou uma verdadeira líder. Ana sorriu, sentindo uma onda de calor a conectar-se a ele. O carinho em seu olhar fazia seu coração acelerado pulsar ainda mais forte, mas no fundo, um pensamento desafiador a cutucava. E se, além do projeto, eu estivesse pronta para mais do que isso? E se a conexão que está crescendo entre nós fosse apenas o começo de algo ainda maior? Enquanto Carlos se afastava, Ana se deparou com a incerteza que a rodeava. O que mais ela descobriria sobre si mesma nessa nova jornada? E o mais importante, qual seria o próximo passo que os dois dariam juntos em suas vidas e no projeto? As possibilidades eram imensas, mas com cada um de seus batimentos, Ana sabia que o futuro imbatível que desejava estava mais próximo do que nunca. Os dias se passaram e Ana se sentia cada vez mais integrada à equipe. A euforia da apresentação ainda martelava em sua mente, um eco suave que a encorajava a dar mais de si. No entanto, como em um filme, a vida começou a apresentar suas reviravoltas. Certa manhã, enquanto organizava alguns documentos, Ana notou que Carlos a observava do outro lado da sala. Ele parecia pensativo, um olhar distante no horizonte, como se estivesse entre a realidade e um sonho. Aquela expressão a intrigou, e por um momento o tempo parou. O que poderia estar passando pela cabeça dele? Decidida a desvendar aquele mistério,
Ana se aproximou. Oi, Carlos. Você tá bem? Oi, Ana. Ele começou, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O jeito como ela o olhou, cheio de curiosidade e preocupação, fez seu coração acelerar. Só estou pensando sobre o nosso projeto. Tem algo que preciso compartilhar com você. A atmosfera na sala ficou densa. Os colegas pararam para prestar atenção e uma sensação de expectativa tomou conta. Ana sabia que aquele momento era crucial. O que foi? Eu estou pronta para ouvir, respondeu, tentando transmitir segurança. Carlos fez uma pausa e seu olhar se fixou nos deles. Eu recebi uma proposta para uma oferta que pode ser um divisor de águas, mas... Ele hesitou. Isso tudo pode mudar o que estamos fazendo. O coração de Ana disparou. Mudar? Como assim? Ele respirou fundo e continuou. A proposta envolve uma parceria com uma empresa enorme, mas o foco seria totalmente diferente do que desenvolvemos até agora. E eu sei que você colocou tanto esforço e coração neste projeto. Ana ficou em silêncios. Era um presente incrível, uma oportunidade que muitos sonhariam. Mas e o projeto que tinham construído juntos? O que aconteceria com o trabalho que havia se tornado uma extensão dela mesma? Carlos, isso pode ser uma chance única. Mas e nossa equipe? E o que conseguimos até agora? Sua voz estava entrecortada pela ansiedade. Se você aceitar, eu estarei do seu lado. Mas nós precisamos ser claros sobre o futuro. Ele a olhou de uma maneira que fez o estômago dela revirar. Você se tornou uma parte fundamental de tudo isso, Ana. Não quero que você sinta que nossa conexão depende disso. Vamos seguir juntos, não importa que caminho escolhermos. Aquelas palavras acrescentaram uma nova camada à relação deles. Mas quanto mais Ana pensava, mais sentia que aquilo a desafiava profundamente. O dilema dentro dela crescia. Seguir em frente com um sonho colossal ou cimentar suas conquistas, as quais deram significado à sua vida até aquele momento. Ela decidiu que precisava de um tempo para pensar. Com cada segundo que passava, perguntas começaram a dançar em sua mente. Este era um passo que poderia não apenas moldar o futuro do projeto, mas também o campo emocional onde Carlos e ela se encontravam. O que ela realmente queria e como isso mudaria tudo ao redor. Após um longo dia de reflexões, Ana fez uma caminhada ao redor do jardim do prédio, sentindo o cheiro da terra molhada e ouvindo as risadas de algumas crianças que brincavam ali perto. O mundo parecia tão vibrante e, ao mesmo tempo, tão carregado de incertezas. E enquanto o sol começava a se pôr, iluminando tudo com um tom dourado, algo no fundo do seu coração se acendeu. Ana sabia que precisava de clareza. A decisão estava prestes a ser feita, mas a pergunta ainda ficava. O que aconteceria se ela tomasse o caminho menos esperado e deixasse seus medos para trás? Ana sentiu que a coragem estava a um passo de distância. Essa será a minha escolha, pensou, olhando para o céu. A vida prometia novas direções, mas uma coisa estava clara. Ela não estava mais sozinha nessa jornada. E assim, o próximo dia prometia ser decisivo. O que Ana escolheria? Se arriscar para algo novo e grandioso ou se firmar na base do que já conquistara? A resposta mudaria tudo. O dia amanheceu mais fresco, como se o universo estivesse conspirando a favor de Ana. Ela acordou com uma mistura de ansiedade e expectativa, o coração pulsando em um ritmo acelerado. O sol brilhava tímido pela janela, e aquele calor suave trouxe um momento de esperança. No caminho para o trabalho, cada passo parecia ressoar como um eco profundo. Lembrou-se das palavras de Carlos. A chance de mudar tudo. Os prédios, as pessoas apressadas, as buzinas, tudo perdeu um pouco do seu significado. O que realmente importava? Neste jogo de cartas em que estavam envolvidos, Ana sentia que as stakes haviam aumentado e a mesa estava prestes a ser virada. Ao entrar na sala, a atmosfera estava elétrica.
Os colegas, cientes da proposta, olhavam para eles com curiosidade, um misto de apoio e ansiedade. Ana respirou fundo, tentando canalizar a coragem que tão desesperadamente procurava. Precisava ser resoluta em sua decisão. Mas o que dizer? Como abordar Carlos? Oi, Ana! Carla, uma de suas colegas, interrompeu seus pensamentos numa animação estrondosa. Você está pronta para a reunião de hoje? Estou super empolgada. Sim, estou animada, Ana respondeu, forçando um sorriso enquanto a inquietação dentro dela tomava forma. A ideia de encarar Carlos e discutir o futuro os deixava vulneráveis. Só que tem algo a mais na mesa hoje, pensou. Quando a reunião começou, todos se acomodaram em volta da mesa. Carlos entrou com um ar decidido, seu olhar firme, mas Ana podia sentir que ele também carregava o peso da decisão. Não eram apenas dois colegas de trabalho, havia um vínculo mais profundo ali. Algo que poderia ser romântico ou talvez uma grande amizade. Bom dia a todos. Ele começou reunindo a atenção de todos. Quero discutir a proposta que recebi. Sinto que nosso projeto pode atingir novas fronteiras, mas isso envolve riscos. Eu estou aqui para saber o que vocês pensam. As palavras dele dispararam um misto de murmúrios. Ana observava os rostos de quem estava ao redor. Cada expressão era um retrato de esperança, medo, excitação ou até descrença. E, acima de tudo, ela percebeu que ali estavam todos os sonhos que construíram juntos. Aquela reunião não era apenas uma formalidade, era uma oportunidade de internalizar a força da equipe. Quando chegou sua vez de falar, Ana sentiu a adrenalina ativar cada fibra do seu ser. Carlos, eu acho que é uma chance incrível, mas não podemos esquecer o que já conquistamos. Precisamos pensar em todos, nas possibilidades, no que é mais importante para cada um de nós. Ele a olhou com intensidade, um brilho de compreensão em seus olhos. Eu preciso tanto da sua visão, Ana. Essa equipe é tudo que tenho, e você, em especial, é um dos motivos pelos quais estou considerando isso. As palavras dele reviraram tudo dentro dela. O que estavam construindo era muito mais do que um simples projeto. Era confiança, amizade, um afeto que cresceu no meio das discussões e risadas. Após um tempo de debate, quando a conversa ficou mais acalorada, a parceria com a nova empresa começou a parecer menos uma ameaça e mais uma oportunidade de expansão para todos. As pessoas passaram a opinar, a sugerir ideias, e a energia na sala começou a ganhar forma. Ao final da reunião, Carlos se aproximou de Ana, sua expressão mais suave. Você foi incrível lá. É como se você trouxesse luz a cada palavra. Uma onda de calor percorreu o corpo dela. Era necessário. Precisamos ser um time, disse, mas por dentro o dilema ainda pulsava. Enquanto passava pelas mesas, notou olhares de confiança e encorajamento. Uma nova ideia começou a surgir em sua mente. E se a resposta estivesse naquele equilíbrio tênue entre o velho e o novo? A coragem, pensou Ana, também era sobre confiar na equipe e se deixar levar pelas possibilidades. À noite, sozinha em casa, Ana sentou-se com um caderno em branco e uma caneta. O papel em branco parecia refletir suas incertezas, mas também suas esperanças. Ela começou a anotar ideias, incluiu sua visão sobre o que poderia ser aquele projeto e possíveis caminhos a seguir. Na calada da noite, uma certeza começou a brotar. A decisão final não cabia somente a ela e Carlos. Era algo que precisavam moldar juntos, respeitando o passado enquanto abraçavam um futuro incerto. Ainda não sabia que o caminho que escolheria ao dia seguinte traria os ventos mais fortes de transformação que já havia sentido em sua vida. Com uma sensação de liberdade, Ana fechou os olhos, deixando a brisa fresca da noite acariciar seu rosto. Na manhã seguinte, o que aconteceu mudaria definitivamente seu destino.
Todos estavam prestes a descobrir que nem tudo é o que parece, e Ana estava prestes a se redescobrir em sua própria jornada. O que realmente poderia acontecer quando se une a coragem com o amor? O que ela escolheria para o próximo passo? Ana acordou com a luz filtrando pelas cortinas, um novo dia prometendo mudanças. A atmosfera estava diferente, quase palpável. Era como se cada célula do seu corpo estivesse vibrando com a expectativa do que estava por vir. O caderno, que antes parecia um reflexo de incertezas, agora tinha se transformado numa árvore cheia de possibilidades. Ao se preparar para o trabalho, ela notou um brilho especial no espelho. Havia uma determinação em seu olhar que não existia antes. O que a aguardava naquele dia poderia ser decisivo. Seria preciso coragem, não apenas para expressar suas ideias, mas para enfrentar seus sentimentos. Chegando ao escritório, Ana sentiu a energia do espaço. Os colegas estavam animados, como se ainda vivessem a adrenalina da reunião anterior. Quando ela cruzou o corredor, viu Carlos em um canto, falando animadamente com Carla. O coração acelerou. Havia algo em seu sorriso, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que a atraía e a assustava. "Oi, Ana!" Carlos chamou, caminhando até ela. "Você tem um minuto? Precisamos discutir algumas ideias que você anotou." Um frio na barriga. "Claro!" respondeu, tentando disfarçar a ansiedade. No fundo, algo mais fervilhava. A chance de estar mais perto dele. Eles se afastaram um pouco dos outros, nas proximidades de uma janela ampla que deixava a luz entrar com força. Ana sentiu que o espaço ficava menor à medida que a conversa começou. "Sobre a proposta, eu pensei em como podemos integrar nossas visões", disse ela, tentando manter o foco profissional. "Podemos apresentar algo que realmente reflita nossos valores e as aspirações da equipe." Carlos a escutava com atenção, seus olhos fixos nos dela, um azul profundo e intenso. "Sua visão é sempre tão clara, Ana. Eu agradeço por você ser tão honesta. Isso é raro." As palavras que deixou escapar ressoaram em Ana como um eco maravilhoso. Queria mais dessa proximidade, mas a razão falava alto. Relações profissionais. É tudo que temos que manter, certo? Pensou. Mas antes que pudesse se perder em devaneios, Carlos continuou. "Estamos todos investindo nossas vidas nesse projeto. Não se trata apenas de negócios. Tem algo a mais, e eu sinto isso. Você sente?" Ana prendeu a respiração. "Claro que sim, Carlos. Mas devemos ser cautelosos. O que se constrói é tão mais importante do que o que pode ser perdido." A expressão dele mudou. Havia uma nova intensidade em seu olhar. "Ana, o que eu sinto por você é algo que não posso ignorar. Não posso mais lutar contra isso." As palavras dele pegaram fogo dentro dela, um misto de prazer e medo. O que significava tudo aquilo? Um passo no escuro que poderia levá-la a muitas direções. Sentia que o que existia entre eles era mais do que apenas trabalho. "Mas isso pode complicar tudo. Precisamos ter cuidado", respondeu a voz tremendo. Carlos se aproximou um pouco mais, a proximidade fazendo o ar parecer mais denso. "E se complicar for o que fazemos do nosso destino? O que se sente é real. Devemos pelo menos considerar, não acha?" As palavras dele a atingiram em cheio. Havia algo de verdadeiro naquelas frases, uma certeza inexplicável que reverberava em seu peito. O dilema estava ali, escancarado. Seguir a razão ou ouvir o coração? Neste momento de tensão, um colega apareceu do nada, quebrando o clima. "Pessoal, a reunião está prestes a começar. Vamos lá." Ana sentiu o peso das expectativas. O tempo parecia escorregar entre os dedos. Enquanto se afastava, a mente borbulhando com o que acabara de ouvir, uma pergunta não saía de sua cabeça. "O que eu realmente quero?" A reunião começou,
Mas a atenção de Ana estava dividida. A energia no lugar estava alta, cheia de esperança e um toque de incerteza. As ideias fluíam, mas cada vez que Carlos se voltava para ela, o coração disparava de um jeito que ela nunca havia sentido antes. E assim, enquanto cada um compartilhava suas visões para o projeto, outra ideia começou a dançar em sua mente. E se existisse uma forma de unir o pessoal e o profissional? E se o amor pudesse, de fato, florescer ali, naquele espaço? O que aconteceria quando finalmente ela tomasse uma decisão? Quando a linha entre razão e sentimento se tornasse insustentável? Com essas perguntas pulsando em sua mente, Ana percebeu que o próximo passo que daria poderia, de uma vez por todas, definir seu destino e o de Carlos. Qual seria? A reunião, que começou com tanta energia, se arrastava lentamente, como se cada apresentação fosse uma gota que se acumulava em um balde já transbordando. Ana olhava para Carlos, que trocava olhares e sorrisos com ela de tempos em tempos. Aquela conexão, ainda incipiente, parecia mais intensa a cada interação. Entre uma ideia e outra, ela se perguntava se deveria quebrar a barreira profissional que os separava. A apresentação de Carla chegou ao clímax, e a plateia reagiu com aplausos. Mas o clamor em Ana era outro. O que estavam fazendo? Apresentando projetos? Ou lutando contra uma atração palpável que pairava no ar? Quando finalmente Carlos começou a falar, algo no modo como ele se dirigia à equipe fez com que o coração de Ana acelerasse. Eu gostaria de ressaltar o trabalho de Ana, ele disse, e todos se viraram para ela. As ideias dela são essenciais e trazem uma nova perspectiva para o projeto. Uma onda de calor subiu pelo rosto de Ana. Aquelas palavras, mesmo que tímidas, poderiam ser o empurrão que ela precisava para tomar coragem. Mas até onde ela poderia ir? A dúvida a consumia. Após a reunião, ainda atordoada, Ana caminhou em direção à cafeteria, seu refúgio quando as coisas ficavam confusas. O aroma de café fresco envolvia o ambiente, mas a preocupação não deixava seu estômago em paz. Enquanto preparava seu pedido, ouviu passos atrás de si. Era Carlos. Ana, você está bem? Ele perguntou com um toque de preocupação na voz. Só cansada. A reunião foi intensa. Respondeu, tentando transparecer leveza. Você se destacou. Sério, não apenas pelos seus pontos, mas pela forma como transmite suas ideias. É inspirador. Carlos sorriu, e aquele sorriso fazia a cabeça dela girar. Todo o estresse da manhã parecia derreter. Obrigada, Carlos. É difícil encontrar o equilíbrio entre o que queremos dizer e o que as pessoas precisam ouvir. Ela respondeu, suas palavras saindo mais sinceras do que havia planejado. Às vezes temos que correr riscos. Você me fez pensar nisso, ele disse, seu olhar se aprofundando. Saber o que se quer é apenas um começo, não é? As palavras dele acenderam uma chama interna. E se correr riscos fosse exatamente o que ela precisava fazer? Lembrou-se das palavras que ele havia dito. O que sentia era real e deveria ser considerado. Mas como lidar com isso, sabendo que poderia complicar tudo? Ana olhou para ele, perdendo-se temporariamente na vastidão daquele azul profundo. Carlos, eu não sei o que fazer com tudo isso. É tão confuso, sussurrou, sentindo a vulnerabilidade tomar conta. Às vezes as coisas mais confusas são as que valem a pena. Ele respondeu, e Ana sentiu um impulso de esperança. Poderia ser isso? Um laço mais profundo entre os dois? Eles foram interrompidos por uma mensagem no celular de Carlos. Ele olhou rapidamente e seu semblante mudou. Desculpe, preciso atender isso. Vamos conversar mais tarde? Ana assentiu, sentindo a urgência da situação escapar por entre seus dedos enquanto ele se afastava. A dúvida e a emoção fervilhavam dentro dela, como uma tempestade prestes a estourar. O que era aquele sentimento? E se ela estivesse apenas sonhando? O que ela realmente queria?
Ao olhar para o caderno que ainda carregava na pasta, uma ideia surgiu na sua mente, pulsante e clara. Talvez a resposta estivesse em unir seu desejo profissional com aquilo que sentia por Carlos. Essa união poderia gerar algo grandioso, não apenas no trabalho, mas em sua vida pessoal. O dia passou, mas a imagem de Carlos nunca saiu de sua mente. A proposta do projeto crescia, mas também crescia dentro dela a vontade de dar um passo adiante. Quando a noite chegou e o escritório esvaziou, Ana ficou sozinha na sala, hesitando entre as páginas do caderno. E se fosse a hora de arriscar? O destino estava ali, bem diante dela, dançando sobre a linha tênue entre o real e o desejado. E se naquela noite ela decidisse fazer algo que mudaria tudo? O que aconteceria quando ela finalmente colocasse em prática o que seu coração tanto desejava? As respostas a aguardavam, em um futuro que estava prestes a se revelar. Ana respirou fundo, sentindo o cheiro do café fresco ao seu redor. O silêncio do escritório a envolvia como um manto. Luzes fracas iluminavam o espaço e ela percebeu que era agora ou nunca. Com o caderno em mãos, as páginas estavam repletas de ideias e pensamentos que pareciam saltar da folha para a sua mente. Poderia transformar tudo aquilo em mais do que um projeto? Poderia transformar em coragem? Ela pensou em Carlos, em seu sorriso encorajador, e sentiu uma onda de determinação. As palavras dele ecoavam em sua cabeça. Às vezes, as coisas mais confusas são as que valem a pena. Hesitação se misturava com a necessidade de agir. Ana não queria se arrepender de não ter tentado. Com uma caneta começou a escrever. As letras dançavam e se conectavam em frases que faziam sentido. Então, do fundo de seu coração, surgiu um conceito, uma apresentação que uniria a penetração emocional dos projetos com algo mais pessoal, um convite a todos para se conectarem. E quanto a Carlos, o que seria dele nessa equação? A ideia era provocante e aterrorizante ao mesmo tempo. Ana se viu em um dilema, dividida entre seus sentimentos e a realidade profissional. A noite avançava e ela se perdia nas palavras escritas. Cada frase transbordava em formalidade, como se estivesse desenhando um quadro que mostrava sua própria jornada. O riso nervoso de quando ela tenta um café diferente, os dias difíceis de trabalho em equipe, tudo era parte disso. Carlos precisava ver não só o projeto, mas o que estava por trás dele. Era uma extensão de quem ela realmente era. Ao fechar o caderno, Ana sentiu um formigamento nas mãos. Será que ela realmente usaria aquilo como uma ponte? E se, ao tentar se abrir, afastasse ainda mais Carlos? A dúvida apertava seu coração como um abraço apertado. Mas, e se ele sentisse o mesmo? A expectativa saltitante quase a fazia rir. Resoluta, decidiu que iria apresentar seu projeto na próxima reunião. Mas não seria apenas um projeto em termos profissionais. Tinha que colocar um pouco de sua alma nele. Uma apresentação ousada, uma chance de deixar que Carlos visse o que ela poderia oferecer. Não apenas como colega, mas como alguém que estava disposta a se abrir. Na manhã seguinte, a energia no escritório era palpável. Enquanto Ana se preparava para a reunião, um nó se formava em seu estômago. A sala foi se enchendo e ela notou que Carlos estava lá, sentado perto do painel, observando. Quando os olhares dos colegas se voltaram para ela, foi como um sinal. "Bom dia, pessoal", ela começou, a voz um pouco trêmula, mas determinada. "Hoje eu gostaria de compartilhar algo que vai além do trabalho, algo que unifica nossas visões e nos conecta como equipe." E enquanto falava, sentiu que algo mudava dentro de si. Ela trouxe sua proposta para a vida, misturando ideias com pequenas histórias pessoais que revelavam seus medos e sonhos. Cada palavra era uma tentativa de unir o mundo das ideias com a fragilidade humana. O foco foi se voltando para Carlos,
que a ouvia com atenção. E naquele momento Ana percebeu que estava fazendo algo mais do que falar de trabalho, estava se revelando. Ao encerrar sua apresentação, as palmas ecoaram na sala. Mas além do aplauso, encontrou o olhar de Carlos, que tinha uma expressão de admiração e algo mais. A conexão era inegável, e ela se sentiu mais viva do que nunca. O que isso significava para eles dois? A sensação de que um novo capítulo estava começando a se desenhar na sua vida sacudiu suas certezas. E enquanto os colegas discutiam a proposta com entusiasmo, Ana se perguntava, seria esse o momento que mudaria tudo? Mas antes que pudesse responder, Carlos se aproximou. Ana, podemos conversar a sós? Tem algo que precisamos discutir. A urgência na voz dele a pegou de surpresa. O que ele queria dizer? O coração de Ana disparou. Ela sabia que aquele momento a levaria ainda mais longe em suas emoções. Mas seria uma revelação de amor ou apenas mais trabalho? Carlos puxou uma cadeira e Ana sentou-se na sua frente, sentindo a tensão encher o ar entre eles. Seus olhares se cruzaram e por um instante o resto do mundo desapareceu. Tudo que importava eram aqueles dois. A sua apresentação foi incrível, Ana. Você realmente se superou, Carlos começou, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Você trouxe algo único, não foi apenas um projeto, foi sobre pessoas, conexão e emoções. Isso vai além do que eu imaginava. Ana sorriu, sentindo uma onda de alívio misturada com insegurança. Obrigada, Carlos. Eu só sabia que precisava mostrar quem eu realmente sou. Eu não sou apenas o que as pessoas veem, e eu queria que você visse isso também. Carlos parecia ponderar suas palavras. E eu vejo, Ana, muito mais do que você imagina. Você é mais do que uma faxineira. Você é uma líder, uma força. E eu admiro tudo isso em você. As palavras dele faziam o coração de Ana acelerar. A conexão que sentiram ao longo do tempo, aquelas conversas pequenas e momentos compartilhados, agora floresciam em algo mais intenso, mais vibrante. Os sentimentos que ela tentara esconder estavam transbordando, desafiaram a lógica do relacionamento que construíram até ali. Carlos, desde que tudo começou entre nós, tem sido difícil dividir o que sinto. A nossa relação profissional é tudo o que idealizei, mas sua voz hesitou e os olhos dele a encorajaram a continuar. Mas não posso ignorar o que está crescendo entre nós. Carlos respirou fundo e Ana viu um misto de emoção em seu olhar, uma fragilidade exposta. Eu também não posso ignorar. E essa conexão entre nós precisa ser honesta. Não consigo pensar em apenas ser colegas quando sinto algo mais profundo. Você sente o mesmo? Sim, eu sinto. Ana se permitiu finalmente dizer. A liberdade era como um grande sopro de ar fresco. A tensão que carregava se dissipou e ela viu a certeza nos olhos de Carlos. Ele se inclinou mais perto, a energia entre eles pulando. O que temos é especial, e não podemos deixar que o medo de complicar as coisas nos impeça de explorar isso. Ana sorriu, o coração aquecido por suas palavras. Podemos tentar? A pergunta ecoou, mas não havia dúvida. Ela queria se arriscar, seguir em frente. O desejo de descobrir o que havia além do profissional os impulsionava a ambos. Sim, vamos juntos, seja qual for essa jornada, Carlos disse, os olhos brilhando com empolgação. A tensão que antes era medo se transformou em uma expectativa vibrante. O que eles conquistariam não seria apenas um projeto, mas uma conexão que começava a se desenvolver como uma parceria sólida e cheia de promessas. Enquanto saíam da sala, sentindo-se mais leves e próximos um do outro, a equipe os observou. Carlos pronunciou alguns agradecimentos aos colegas, mas Ana sabia que, dali em diante, nada seria como antes. As intimidades compartilhadas lhes concederam um novo significado. Nos dias que se seguiram,
Entre reuniões e trabalho árduo, a relação entre Ana e Carlos se intensificou. O respeito que tinham um pelo outro agora era entrelaçado pelo afeto. Eles exploravam não apenas a expansão do projeto, mas também suas emoções, se permitindo momentos de carinho, sorrisos discretos e olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Circulando pelos corredores do escritório, labaredas de entusiasmo agora dominavam. A equipe percebia a química entre eles, e a atmosfera de criação parecia florescer em um nível que jamais tinham vislumbrado antes. As ideias fluíam e a sinergia se ampliava a cada reunião. Um mês se passou, e todo o projeto começou a ganhar vida. As noites externas se tornavam um local de aprendizado e diversão, com as conversas entre Ana e Carlos se enxertando em sorrisos cada vez mais sinceros. Eles compartilhavam detalhes de suas vidas, o que mais os unia. Enquanto Carlos falava sobre suas ansiedades de crescimento como empresário, Ana compartilhava suas aspirações mais profundas que se entrelaçavam com a história de sua avó, a quem tanto amava. Num desses momentos mágicos, enquanto o sol se punha gradualmente e banhava tudo ao seu redor em um dourado suave, Carlos segurou a mão de Ana e disse: "Obrigado por me mostrar quem sou, por me ajudar a ver além do que sempre utilizei como escudo. Você me fez perceber que a verdadeira força vem da vulnerabilidade." As palavras tocaram fundo no coração de Ana. Ela estava ali, em meio a alguém que a aceitava completamente, em toda a sua essência. "E você me mostrou que eu posso ser mais do que apenas um rótulo. Podemos crescer juntos, Carlos, e fazer algo lindo com tudo isso." Daquele momento em diante, Ana e Carlos não apenas se tornaram parceiros no trabalho. Eles se uniram como iguais em suas vulnerabilidades, medos e conquistas. A jornada que agora se desdobrava diante deles era mais do que um simples projeto. Era a possibilidade de um futuro mais brilhante, com cada um apoiando o outro. Juntos, descobriram que a vida poderia ser uma sinfonia de diferentes idiomas e emoções, sons que ressoam como promessas. E enquanto o mundo lá fora prosseguia, eles sabiam que suas histórias agora estavam entrelaçadas, perenemente ligadas pela coragem de se abrirem e se permitirem ser vistos. E assim, pela força de um vínculo construído a partir da empatia e da amizade, aquela faxineira incrível e o milionário desesperado encontraram não apenas um projeto para liderar, mas um amor que poderia prosperar em meio a quaisquer tempestades que a vida lhes lançasse. Agora, se você chegou até aqui e adorou essa história intensa e emocionante, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar mais contos assim. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.